Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto junto com você. Hoje nós vamos trabalhar com uma situação bem interessante. Nós vamos transformar frações em números decimais, né? Porque na verdade, raramente uma fração ela vai dar um número inteiro. Porque se ela der um número inteiro, ela é uma fração aparente, né? Por exemplo, quando eu tenho lá 8 divididos por 8. Né? É uma fração aparente. Por que é uma fração aparente? Porque esse resultado dá 1. Né? Agora, se o numerador for um múltiplo do denominador, também. Por exemplo, eu posso ter lá 24 por 8. Aparentemente é uma fração. Mas, na verdade, a representação dela não se dá através de uma fração. Porque a hora que eu dividir 24 por 8, eu vou encontrar 3. Então, só vai dar um número inteiro se aparentemente for uma fração. E aí, nesse caso, como a representação se dá por um número inteiro, eu não vou usar uma fração para representar o 24 por 8. Eu uso o 3, que é o número correspondente, porque na verdade eu não estou aproximando. Eu estou dividindo 24 por 8 e estou achando 3. Agora, em outras situações, não. Por exemplo, se eu dividir aqui 2/5, por exemplo, né? 2/5, a divisão de 2 por 5 não vai dar um número inteiro. Na verdade, a divisão de 2 por 5, ela vai dar 0,4. Ou seja, é um número decimal. Né? A representação dele se dá por um número decimal. Eu tenho a parte inteira e a parte decimal. Né? 0,4 são 4 décimos. Né? 0,4 são 4 décimos. Agora, por exemplo, se eu dividir aqui 1 por 3. Na verdade, é uma divisão que não vai dar um número inteiro, não vai dar um decimal exato. Na verdade, esta divisão aqui, ela vai dar 0,33333 e assim por diante. Tanto é que é o seguinte, se eu fizer a prova real, não vai dar o valor procurado. Aqui nesse caso não. Veja que interessante. Nesse caso, quando eu divido 2 por 5, eu acho um decimal exato, que é 0,4. E a prova real pode ser feita. Como é que é a prova real? A prova real é assim, vamos lembrar. Eu divido, por exemplo, 8 por 2 e eu acho 4. Né? Se eu fizer a operação inversa, ou seja, se eu pegar o 4, multiplicar por 2, eu vou encontrar 8. Né? Quando eu tenho um decimal exato, acontece a mesma coisa. Se eu pegar aqui o 0,4 e multiplicar por 5, eu vou encontrar 2, porque é um decimal exato. Mas nesse caso aqui não é um decimal exato, é um decimal periódico. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 1/3 e aproximar de 0,3, uma aproximação, uma primeira aproximação, eu, na verdade, a hora que eu multiplicar 3 por 0,3, eu vou achar 0,9 e não vou achar 1. Né? Eu não vou chegar a 1. E, na verdade, 1 divididos por 3 dá 0,3333. Agora, quando eu fiz uma primeira aproximação, deu 0,9. Ficou um pouco distante. Agora, se eu fizer uma segunda aproximação, 1 divididos por 3, aproximadamente 0,33. Uma aproximação um pouquinho maior. Se eu for fazer a prova real, eu vou fazer 3 vezes 0,33. Isso vai dar 0,99. Mas não vai chegar a 1. Então, na verdade, quanto maior for esse valor aqui, quanto maior a quantidade de casas depois da vírgula, mais próximo de 1 eu vou ter. Então a gente diz que este valor aqui, essa divisão, 1/3, ela não dá um decimal exato,
mas ela vai dar um decimal periódico. O período ali seria o 3. Por que o 3? Porque o 3 vai se repetindo, né? Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Mais tarde nós vamos falar sobre período, sobre dízimas periódicas. Como é que eu trabalho com o período de uma dízima, né? Então, aí nós estamos transformando um número inteiro em um número decimal. Agora tem alguns detalhes que são interessantes que eu posso ganhar um certo tempo. Por exemplo, eu tenho lá 1 divididos por 10, né? 1/10. Aí eu tenho 1 divididos por 100, 100º. Aí eu tenho 1 divididos por 1000. Se eu fizer a divisão de 1 por 10, eu vou achar 0,1. Então eu vou achar uma casa depois da vírgula, né? E aqui é um decimal exato. Se eu fizer a prova real, como é que seria a prova real? Eu multiplicaria 10 por 0,1. E aí eu encontraria 1. Né? Então o 0,1 é um decimal exato. Se eu fizer 1 por 100, vai dar 0,01. E se eu fizer a prova real seria 100 vezes 0,01, que também vai dar 1. Né? A mesma coisa acontece com 1 sobre 1000. Se eu fizer a divisão de 1 sobre 1000, eu vou encontrar 0,001. E aí, se eu fizer 1000 vezes 0,001, eu também vou encontrar 1. Né? Então, são decimais exatos. Mas o que eu quero que você observe é o seguinte: quando eu dividi por 10, eu fiquei com uma casa depois da vírgula. Né? Quando eu dividi por 100, eu fiquei com 2 casas depois da vírgula. Né? Quando eu dividi por 1000, eu fiquei com 3 casas depois da vírgula. Né? Então aqui eu tenho 10º, que é uma casa depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula, 10º e 100º. E ali eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então eu tenho 10º, 100º e milésimo. Né? Por isso que quando eu faço aqui a divisão eu tenho 1/10, 1/100º e 1/1000. Né? Então, dividir por 1000, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Mais tarde nós vamos criar um padrão de análise dessa divisão, aonde eu conto as casas depois da vírgula pela quantidade de zeros que eu tenho na divisão. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 zero na divisão. Eu vou ter uma casa depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 zeros na divisão. Então eu vou ter 2 casas depois da vírgula. Aqui eu tenho 3 zeros na divisão. Então eu tenho 3 casas depois da vírgula. Na verdade, é para contemplar essa sequência. Uma casa é o 10º, 2 casas é o 100º e 3 casas eu teria o milésimo. Então nós estamos transformando aí um número decimal, aliás, um número fracionário em um número decimal e analisando essa situação. Por exemplo, observe aqui. Se eu dividir lá 153 por 10, eu vou encontrar um valor. Se eu dividir 153 por 100, eu vou encontrar um outro valor. Se eu dividir 153 por 1000, eu vou encontrar um outro valor. A hora que eu dividir 153 por 10, eu vou encontrar 15,3. Né? 15 inteiros e 3 décimos. A hora que eu dividir 153 por 100,
eu vou encontrar 1,53. É 1 inteiro e 53 centésimos. A hora que eu dividir 153 por 1000, eu vou encontrar 0,153. Ou seja, 153 milésimos. Daí que surgiu então a leitura desses números. Ou seja, 15 inteiros e 3 décimos, 1 inteiro e 53 centésimos, eu não tenho uma parte inteira, então são 153 milésimos. Por isso que eu faço essa leitura de acordo com o deslocamento da vírgula na divisão. Então vamos lá, 153 eu dividi por 10, deu 15,3. Então eu tenho 15 inteiros e 3 décimos. Por isso que a primeira casa que eu tenho depois da vírgula é o décimo. E antes da vírgula eu tenho a parte o quê? A parte inteira. Né? Aí nesse caso aqui, eu dividi por 100, ficou 1 inteiro e 53 centésimos. Dividi por 100, então 1 inteiro e 53 centésimos. Então quando eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tenho centésimos. Eu tenho 1 inteiro e 53 centésimos. Nesse caso aqui, eu não tenho uma parte inteira. O número inteiro, por quê? Porque é menor do que 1. Então aqui eu só leria assim 153 milésimos. Então eu tenho lá décimo, centésimo e milésimo. Tranquilo? Então você viu como é fácil na medida em que a gente transporta de números fracionários para números decimais. Né? E eu tenho que saber ler por quê? Porque muitas vezes a informação que vem dentro de um problema, ela vem por extenso. E aí esse valor por extenso eu tenho que transportar, fazer uma transposição para o valor numérico. Né? Eu poderia dizer lá, por exemplo, 1 inteiro e 53 centésimos. Ou seja, 1 inteiro e 53 centésimos equivale a 1,53. Né? 1 inteiro ou 15 inteiros e 3 décimos. 15 inteiros e 3 décimos equivale a quanto? A 15,3. Ou 153 milésimos. Né? Determinada situação levou 153 milésimos de segundo para acontecer. Né? Nas reações aí nucleares o tempo é muito rápido. Então eu tenho lá 153 milésimos de segundo. Ora, se eu tenho 153 milésimos de segundo, seria 0,153. Tranquilo? Viu como é importante a gente saber ler? Nós estamos fazendo, na verdade, uma leitura dos números na forma decimal e entendê-los como que essa vírgula se comporta. Então, quando eu tenho uma casa depois da vírgula, eu tenho décimo, duas casas eu tenho centésimo e três casas eu tenho um milésimo. Beleza? Viu como é legal? Isso daí é uma parte muito importante que a gente tem que dar uma atenção enorme, principalmente para a hora da leitura correta da parte decimal do número ali. Beleza? Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro.